Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto da aula de hoje engloba duas decisões muito importantes relacionadas a transportes: escolha de rota e escolha modal. Nas aulas passadas, bem lá no comecinho, nós comentamos sobre diferentes tipos de redes de transporte que podem ser consideradas dependendo do nível de decisão que a gente precise tomar. A gente vai desde a rede física, que é aquela rede associada ao caminho real que um veículo vai percorrer, que tem muito a ver com a infraestrutura existente. Então, essa rede é aquela que está ligada diretamente à primeira parte que a gente abordou no nosso curso sobre infraestrutura de transporte. Depois, a gente passa pela rede operacional até chegar na rede estratégica. A rede operacional é a rede que representa a rede física. Então, enquanto a rede física é a base para o cálculo das distâncias, dos tempos de viagem e assim por diante, a rede operacional ela representa a rede física através de um conjunto de arcos e nós, e cada um desses arcos tem os atributos que são referentes à rede física. Então, por exemplo, um arco ligando o nó A ao nó B, que representa uma determinada estrada, ele vai ter como atributos os tempos de viagem e as distâncias que são associadas à rede física ou ao trecho real que aquele arco representa. E, finalmente, a rede estratégica, que representa a sequência de caminhos que formam a rota desde a origem até o destino do produto. E essa rede ela é representada por um único arco, como se fosse a ligação de todos os arcos entre um ponto de origem e um ponto de destino. Tudo bem? Nós vamos falar mais sobre a rede operacional e a rede estratégica na aula de hoje. Vamos começar com um exemplo. Vamos começar com um estudo de caso, né, que considera o transporte de sapatos entre a China e o Brasil. Tudo bem? Aqui nós temos alguns dados e nesse momento o que vai ser relevante para nós é o seguinte: saber que esses sapatos são fabricados, etiquetados e embalados na fábrica da China, localizada na cidade de Shenzhen, tá? E que o centro de distribuição que vai receber esses sapatos está em Campinas. Isso por enquanto é o que a gente precisa saber. Qual seria a melhor maneira de trazer esses sapatos de Shenzhen até Campinas? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, e nós já falamos sobre isso bastante, é que para tomar uma decisão a respeito do transporte, a gente precisa considerar o transporte porta a porta, desde onde o produto sai, que seria a fábrica em Shenzhen, até o centro de distribuição em Campinas. Então, nesse caso, a gente pode ver que nós temos três trechos de transporte: o transporte terrestre no país de origem, entre a fábrica e o porto, o transporte internacional, que nesse caso, desse exemplo, seria o transporte marítimo entre o porto chinês e o porto brasileiro, e finalmente o transporte terrestre no destino, que seria o transporte entre o porto no Brasil e o centro de distribuição em Campinas. Quais são as opções que nós temos neste exemplo? Nós temos algumas opções, entre 3 e 4, para fazer essa escolha em cada um desses trechos. Por exemplo, o transporte na origem, entre a fábrica em Shenzhen até o porto chinês, pode ter três opções. Uma delas é até o porto de Hong Kong, o que vai me custar $35 por container e vai demorar 2 dias. A outra opção é saindo de Shenzhen até o porto de Busan, o que vai me custar $60 por container e vai demorar 5 dias. E, finalmente, a terceira opção, saindo de Shenzhen até o porto de Yantian, o que vai me custar $30 por container e vai demorar 2 dias. Depois, nós temos 4 opções para o transporte internacional entre a China e o Brasil. Como vocês podem ver aqui, nós temos diferentes opções, diferentes serviços que são fornecidos, diferentes custos por container e diferentes
lead times. Depois nós temos opções relacionadas ao tempo de armazenagem no porto de destino e, finalmente, 3 opções de transporte entre o porto de destino, o Porto Brasileiro e Campinas. Então, a gente pode chegar por Itaguaí, a gente pode chegar por Santos e, chegando por Santos, nós ainda temos 2 opções. Uma delas seria o transporte ferroviário e outro transporte rodoviário. Então, vejam que para cada uma das opções de transporte, nós temos valores diferentes de frete unitário, ou melhor, valores diferentes de custo unitário e também diferentes valores para o lead time. Aqui eu gostaria de ressaltar uma coisinha para vocês. Sempre que vocês forem tomar uma decisão a respeito de escolha modal, considerem como valor, como custo, o custo completo associado ao transporte. Como assim, professora? Não olhem só para o frete, tá? Dentro do custo que é cobrado da gente, seja por uma empresa de navegação, seja por uma transportadora rodoviária, dentro desse custo existem várias taxas que são cobradas. Então, se vocês forem fazer uma cotação e passarem para vocês só o valor do frete, não tomem a decisão sem antes perguntar quais são todas as taxas que vocês devem pagar. Porque na hora de fazer a escolha, vocês têm que considerar o custo consolidado, com todas as taxas embutidas. Nós vamos falar sobre essas taxas que compõem um frete numa próxima aula, tá? Mas eu já queria reforçar isso aqui para vocês. Então, voltando para o nosso exemplo, temos aqui essas várias opções. Cada uma dessas opções representa os custos e os tempos associados a cada um dos arcos que representam esta rede operacional aqui. Então, a rede operacional, ela nos mostra as possibilidades de transporte entre a fábrica na China e o CD em Campinas, passando pelos nós intermediários, que representam os portos no Brasil e os portos lá na origem, que seria na China. Tudo bem? Essa rede operacional se transforma, então, num conjunto de arcos e nós com os seus respectivos atributos de custo, de tempo e, no caso dos portos de destino, nós temos também o tempo de espera, que pode ser o tempo de armazenagem, o tempo para liberação da carga, certo? O que nós temos que olhar aqui, então? Nós temos que definir qual é a melhor escolha. Nós estamos agora passando da rede operacional para a rede estratégica. Por quê? Porque não adianta para a gente agora só olhar para os custos em cada um dos arcos. Nós queremos saber o quanto custa e o quanto demora desde a origem até o destino. Então, a gente quer saber quais são os custos e os tempos da rede estratégica, desde o ponto de origem inicial até o ponto de destino final. Lembram que a rede estratégica, ela é a soma, ela considera todos os arcos que ligam a origem ao destino? Então é isso que nos interessa agora. Transformando a sequência de arcos em um único arco que representa a rede estratégica, nós vamos ter as seguintes opções. Entre Shenzhen e Campinas, 7 combinações possíveis, onde em cada uma delas eu tenho um custo, que é o custo total, representando a soma de todos os arcos que compõem esse arco grandão, e um tempo, que é a soma de todos os tempos que compõem os arcos desse arco grandão aqui. Então, essa rede aqui, por exemplo, essa rota 1, ela sai de Shenzhen para o porto de Hong Kong, chega no Brasil no porto de Itajaí e vai de caminhão até Campinas, totalizando 35 dias e um custo de $2.060 por container. É como se a gente estivesse olhando, vou voltar aqui um pouquinho, para essa sequência de arcos da rede operacional. Saio de Shenzhen, venho para Hong Kong,
para Itajaí e para Campinas. Saindo de Shenzhen, a gente teria outras opções, como essas aqui onde eu estou passando meu mouse, ó, ou por aqui. Então, cada uma dessas opções resultou em uma rede estratégica. A escolha agora pode se dar por dois critérios. Se a gente for olhar o critério de tempo, a rota 1 é a rota que mais vale a pena, porque ela é a que menos tempo demora, 35 dias. Se a gente for olhar do ponto de vista do custo, a rota 6 é a que mais vale a pena, ela é a mais barata, totalizando $1.330 por container. Essa decisão é uma decisão muito simples. Nós temos claramente duas rotas que são as melhores opções. Uma delas considerando o tempo, outra considerando o custo. E por que essa decisão, por enquanto, é muito simples? Porque nós estamos considerando a mesma capacidade de transporte para todas as opções. Basicamente, então, a nossa decisão é escolher uma rota. E o que acontece quando a gente começar a considerar a capacidade? Como que a capacidade dessas opções afetaria a nossa escolha? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.